Aqui. A gente, primeiro slide nosso foi teórico, como começou a gravar aqui agora. A gente já está no segundo slide, mas qualquer dúvida, quem pegar a gravação depois e não entender, eu posso explicar, só me chamar. Então aqui nós temos exemplos. O que são essas bolinhas nesses exemplos? São os nossos conjuntos de número. O conjunto A é o conjunto da esquerda e o conjunto B é o conjunto da direita. Qual que é o nosso conjunto A nesse caso? É o conjunto de números 1, 5 e 7. Então é isso que representa o nosso conjunto A. O que é o nosso conjunto B aqui? É o nosso conjunto de 3, 15 e 21. Então são esses 3 números que é o nosso conjunto B e esses 3 números que é o conjunto A. E aí a gente vai ver, tem vários exercícios desse exato jeitinho aqui que vai te perguntar, isso aqui é uma função ou não é? Como que a gente vai saber se é uma função ou não? Olha aqui. Primeiro, todos os elementos que estão em A, eles têm que estar relacionados com algum elemento que está em B. Como são dois conjuntos diferentes, essa daí é a primeira regra. O que isso daí quer dizer, na verdade? Quer dizer que se você comprar um doce, você vai pagar R$3. Se você comprar 5, você vai pagar 15. Se você comprar 7, você vai pagar 21. É isso daqui que está dizendo. A gente tem os valores de A e eles vão dar um outro valor de B. E esse daqui, nesse caso, pode ser escrito por essa função aqui. F de x é igual a 3x. Aqui embaixo, vamos ver. Por que isso aqui é uma função? A primeira regra que eu falei para vocês é que todos os elementos de A têm que estar ligados a um elemento de B. Então vamos ver. O 1 está ligado ao 1, 2 ao 4 e o menos 2 ao 4. Então ele segue essa regra. Nesse caso aqui, dois elementos diferentes de A estão ligados ao 4. Isso daí pode? Pode. E aqui está um exemplo. A função f de x é igual a x ao quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Então, isso daqui segue as normas do que seria uma função. Os elementos de A ligados aos elementos de B, e um elemento de A só pode estar ligado a um elemento de B. E aqui em cima, a gente tem um elemento que é o nosso contrário, em que um elemento de A se liga a dois elementos de B. E aqui eu coloquei o porquê disso daqui não pode ser considerado uma função. Nesse caso aqui, é o mesmo preço que a gente ter uma bala em um supermercado e a mesma bala custar 1 ou a mesma bala custar R$5. É a mesma coisa que você ter uma bala aqui e aqui esse valor ser 1 e esse valor aqui ser R$5. Então isso daqui foge do que é o conceito de uma função, porque um valor de A está dando dois valores diferentes, que foi o que eu escrevi aqui. E o porquê desse conjunto A aqui, em relação a esse conjunto B, não ser uma função também. Esse conjunto A aqui tem um elemento aqui que não gera nenhum elemento em B. O que isso daí queria dizer? É a mesma coisa que você chegar no supermercado e ter um produto que simplesmente não tem preço. E aí ele não vai... É uma coisa que não tem. Então ele não é teoricamente um produto no supermercado. Se ele não tem preço, você não pode comprar, você não pode quantificar ele. Então, é essa mesma relação. Então, a gente vai gravar isso aqui bem. Todos os números dentro do conjunto A têm que estar ligados aos números do conjunto B. E os números do conjunto A têm que estar relacionados a somente um número do conjunto B. Vamos passar mais um aqui. E aqui é como a gente vai entender o que é um domínio e um contradomínio. E a imagem, com um exemplo de um exercício.
Então vamos ler aqui. Em cada caso, f é uma função de a em b. O que quer dizer f é uma função de a em b? É essa nomenclatura aqui que eu passei para vocês. Então, às vezes, no exercício não vai estar escrito f é uma função de a em b. Só vai estar esse símbolo aqui, ó, o f, dois pontos, a, tracinho b. Então, é aqui, calma que alguém pediu para entrar. Então, às vezes não vai estar escrito isso aqui e vai estar escrito isso aqui. E aí você pode ficar em dúvida, então é bom guardar o que isso aqui quer dizer. Obtenha o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f. Ele passou aqui o conjunto A, conjunto B, e a nossa função, f de x igual a x ao quadrado mais 1. A gente viu lá na primeira slide, que eu vou voltar aqui, que é o nosso domínio. O nosso domínio é o conjunto A. E o nosso contradomínio é o nosso conjunto B. Então a gente volta, vê o que é o nosso domínio. É esse mesmo conjunto A que ele passou. Menos 1, 0, 1 e 2. E o nosso contradomínio é esse mesmo conjunto B que ele passou aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que é a imagem? A imagem são os valores de y quando a gente coloca na função. Aqui, ou o valor de f de x, que eu falei para vocês que é a mesma coisa. E como a gente acha o nosso conjunto imagem? A gente vai pegar cada valor do nosso domínio, nesse caso o nosso conjunto A, e vai substituir na função no lugar do x. Fazendo isso, a gente vai obter todos os resultados de imagem e aí a gente vai ter o nosso conjunto imagem. Então aqui, como achar o conjunto imagem? Nós iremos substituir os valores de A na função f de x. Então vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado mais 1. Então vamos lá. F de menos 1. O que é f de menos 1? Quer dizer que eu estou usando o valor de x igual a menos 1. Então vamos lá. Menos 1 ao quadrado mais 1. Fazendo resolvendo isso aqui, a gente vai chegar que o valor de f de menos 1 é igual a 2. Substituindo para 0, nosso valor da função é igual a 1. Substituindo para 1 é igual a 2. E substituindo para 2 é igual a 5. Então, nosso conjunto imagem qual que é? São todos os valores que a gente obteve fazendo esse exercício aqui. Então, vamos lá. Nosso conjunto imagem é 1, 2 e 5. Então, esse exercício aqui é para entender mais ou menos o conceito de domínio, contradomínio e imagem. E eu coloquei aqui mais 3 exemplos que eu quero que vocês façam comigo. E eu vou fazer falando com vocês, conversando com vocês, para a gente resolver. E então, eu vou editando. Quem tiver com caderno, quem tiver anotando, se quiser fazer junto e falando pelo chat ou falando pelo áudio, a gente faz e resolve. Então, o nosso primeiro exercício aqui, ele deu o nosso conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. E o nosso conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Nossa função é 2x menos 1. Então eu vou dar aqui uns 3 minutinhos para quem quiser fazer, quem tiver interesse em fazer, se quiser mandar no chat, se quiser abrir o microfone para perguntar se está certo ou não. E eu quero que vocês me deem o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função, os valores que a gente vai ter de imagem. Vou dar 3 minutinhos para vocês.
aquele slide aqui. Bom, até agora mandaram que a imagem quando o x é igual a menos 1 é igual a menos 3, tá certo? Mandaram que quando x é igual a 0 é igual a menos 1, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, no caso, quando o x, nosso x é igual a 1, então vamos fazer aqui. F de x é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Menos 1 é igual a 1. Então, o nosso f de x, nesse caso, quando x é igual a 1, é igual a 1. Que foi a única coisa aqui que eu vi com alguma diferença nos resultados. Mas quando o f de x igual a 2 é igual a 3, o resto está tudo certo. Então, é isso. Nosso exercício B aqui. Então, como ficou a resposta? Ele perguntou o nosso domínio. Nosso domínio é o nosso próprio conjunto A. O nosso contradomínio é o nosso próprio conjunto B. E qual vai ser nossa imagem? Então, nossa imagem vai ser menos 3, vai ser menos 1, vai ser 1 e vai ser 3. São os 4 valores de imagem que a gente vai ter. Então, como que a gente poderia escrever? A gente escreveria assim, imagem, isso aqui quer dizer conjunto imagem, e no caso a gente colocaria os 4 valores que a gente encontrou aqui. A gente coloca esse sinalzinho aqui para dizer que dentro a gente tem um conjunto. Esse sinal aqui é muito importante, porque é ele que diz que é um conjunto ou não dentro. E a gente colocaria os 4 valores, sempre separados por vírgula ou por dois pontos. Pode ser qualquer um dos dois. Então vamos para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício aqui é o C. Ele já vai usar já tem uma função de x um pouco diferente, e ele já necessita um pouco da matemática básica. E foi por isso que eu acabei não colocando durante a semana aqueles exercícios que eu falei que na monitoria, porque eu preferi fazer junto com a parte de funções, que já ia exigir um pouco de matemática básica, colocando uns exercícios mais simples para a gente resolver junto, para ficar mais fácil durante a aula mesmo, e ouvindo vocês, como semana que retrasada estava na casa da minha irmã e estava difícil, então eu coloquei aqui para a gente fazer junto. Então, nosso conjunto A é meio, menos 2 e 2. O nosso conjunto B é o mesmo conjunto. E aqui eu coloquei em ordens diferentes para vocês verem que não muda. A ordem não necessariamente precisa estar como crescente ou decrescente. Os números podem estar embaralhados. Então é bom prestar bastante atenção aqui. E nossa função f de x é igual a 1 sobre x. O que isso daqui vai exigir na nossa matemática básica? A gente vai ter que lembrar como faz divisão de fração nesse caso, porque a gente vai substituir o valor de x e vai descobrir que ele é uma fração. Então a gente vai ter que fazer essa divisão. 1 dividido por meio, ou 1 dividido por menos meio. Então vou dar mais 3 minutinhos para vocês fazerem aqui. Lembre que a gente tem que substituir esses valores que a gente tem no conjunto A, ou nosso domínio, no x da função. E aí a gente vai resolver
e vai chegar no valor de f de x para cada valor de x. Então, eu vou dar mais 3 minutinhos. E aí, se vocês quiserem me mandar os resultados aí, eu já vou comentando logo em seguida cada resultado que manda. E vamos ver se eu coloco, achar uma musiquinha de fundo aqui para colocar para vocês resolvendo os exercícios aí. Vamos ver, de 1 é menos 2. Então, vamos lá. A gente vai substituir 1 dividido por meio. O que a gente faz quando a gente divide por uma fração? A gente vai inverter o numerador ou o denominador e vai fazer uma multiplicação. Então, a gente tem aqui 1 dividido por meio. Vamos inverter o nosso valor aqui, meio. Inverter no meio, o nosso 2 vai para cima. Opa! O nosso 2 vai para cima e o nosso 1 vai para baixo. Então, vai ficar 1 vezes 2 sobre 1. Então, o f de meio é igual a 2. Então, está certo. A resposta vai ser igual ao domínio. Vamos ver. Exatamente. A resposta da nossa conjunto imagem vai ser igual ao nosso domínio e também igual ao nosso contradomínio. Nesse caso aí, é uma semelhança do conjunto A ser igual ao conjunto B e ser igual ao conjunto imagem da nossa função. Que a gente vai perceber que vai ser uma semelhança aqui também, e que eu coloquei esses exercícios para a gente não assustar também com nomenclatura, para a gente já associar com a nossa aula anterior, lembrar um pouco o que são os conjuntos dos reais e continuar. Então, não achei uma música aqui para colocar que não seja, que não vá tirar atenção, então não vamos ter música. Então vamos lá. Nosso conjunto imagem, então, da nossa f de x igual a 1 sobre x, nesse caso, que é o nosso exercício C, ficou quando o f de x, substituindo o meio, ele é igual a 1 sobre meio. Isso daqui, quando a gente resolve, ele é igual a 2. Quando o nosso f de x é igual a menos meio, o nosso f de x passa a valer menos 2. Quando ele é x igual a menos 2, ele vale menos meio. 1 dividido por menos 2 é menos 1 sobre 2. E o nosso x, quando vale 2, vira f de x igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. Então, nosso conjunto A é igual ao nosso conjunto B, que é igual ao nosso conjunto imagem. Então, vamos lá aqui. Vamos entender o que é essa questão D aqui. Nosso conjunto A aqui é o conjunto dos reais. E o nosso conjunto B também é o conjunto dos reais. f de x é igual a 3x. Então, vamos pensar junto esse exercício aqui. Como você vai substituir x pelos reais? Os reais é um conjunto de muitos números. Então, como que a gente vai pensar? Quando você multiplica qualquer número real, ele continua sendo um número real, né? Você está multiplicando um número real por um outro número real, ele vai continuar sendo um número real. Então, nesse caso, o nosso conjunto A, nosso domínio, é igual ao nosso contradomínio, que é o conjunto dos reais. E
Esse 3x aqui, no caso, não muda nada, porque se você multiplicar 1 por 3, vai dar 3. Se você for multiplicando, você vai chegar a todos os resultados também dentro dos conjuntos dos reais. Então, A dividido, o nosso conjunto A é real, nosso conjunto B é o dos reais, e a nossa imagem também é o conjunto dos reais. Aí, acabando aqui a aula, eu já vou escanear essa mesma folha aqui para vocês, com as resoluções feitas, que eu já tenho aqui, eu só não escaneei aqui para passar depois para vocês, na verdade. As resoluções estão feitas de cada exercício, para quem tem um pouco mais de dificuldade e quiser acompanhar essa mesma tela aqui depois, com a gravação, quiser acompanhar essa mesma tela com o exercício resolvido já. Então, na hora acabando essa aula, eu já mando para vocês escaneada a resolução de cada um desses aqui também. Então, vamos lá. Aí, a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu 3 conceitos até agora. O domínio, o contradomínio e a imagem. Se vocês me perguntarem o que é mais importante desses 3 conceitos que a gente aprendeu até agora, mais importante, eu vou te falar que muitos dos exercícios vão te perguntar para vocês qual é o domínio da função, e muitos dos exercícios vão perguntar para vocês qual é a imagem da função. O que é o domínio? São todos os valores de x que a gente tem da função. O que é a imagem? São todos os valores de y que a gente tem na função. Ou seja, são todos os valores de f de x. A maioria dos exercícios vai perguntar isso daí para vocês, de uma forma ou de outra. Mas a questão é, temos que dominar o que é domínio e o que é imagem. E a gente vai achar isso daí descobrindo valores de x e descobrindo valores de y. Então aqui eu coloquei uma definição teórica do que é uma função polinomial de primeiro grau, ou o que chamam de função afim. É a mesma coisa com 2 nomes diferentes. Então vamos lá. Como ela pode ser escrita? F de x, ou nossa função, ou y, é igual a A vezes x mais B. Quais são as condições para essa função? A e B são valores constantes. Então, no exercício, esses valores A e B, eles nunca vão mudar. Eles vão ser constantes. Às vezes você vai ter que achar o valor A ou o valor B, mas para ser uma função afim, eles precisam ser sempre constantes para uma mesma função. O que varia é o nosso x. Então vamos lá. A e B constantes, pertencente aos conjuntos dos números reais, que foi o que a gente já aprendeu. E A tem que ser diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Porque se você multiplica 0 vezes x, o x vai sumir. Então não vira uma função, porque a gente perdeu o nosso x. A gente perdeu a nossa variável. E a nossa função é em função de x. Então, vamos lá. Primeira coisa importante de uma função é a nossa representação gráfica. Muitos exercícios vão ter essa representação gráfica aqui, que a gente vai ter que muitas vezes a gente vai achar os valores de A e B por aí. E numa nossa função escrita, ela pode ser representada assim. Então, primeira definição de uma função de primeiro grau é que toda função de primeiro grau é representada por uma reta, com qualquer inclinação. Ou seja, ela tem que ter uma inclinação. Ela não pode ser paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Mais para frente, agora em geometria analítica, vocês vão aprender que também dá para achar os valores de A por conta desse ângulo, mas por enquanto no próximo slide eu vou mostrar para vocês como a gente acha sem usar isso aqui. Isso aqui é do professor Daniel e ele vai passar para vocês. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no chat só um minutinho. Então vamos lá. A gente tem aqui função f e uma reta
nesse caso, é uma função crescente. Por quê? Porque os nossos valores aqui, ó, nossos valores da função, nosso eixo y, opa, eles estão sempre crescendo. Então, vem aqui, olha, aqui é zero, então aqui já vai ser maior, aqui já vai ser maior, aqui vai ser maior e aqui vai ser maior. Então, quando a função está assim, para cima, ela é uma função crescente. E aqui a gente tem nossa função decrescente. Porque os valores de f de x ou de y estão diminuindo. Podem ver aqui, ó. Quando a gente pega esse ponto aqui, a gente vai pegar o valor aqui e tá menor. A gente pega aqui, vem aqui, tá menor. Então, como a gente vê na equação se é uma função crescente ou uma função decrescente? Primeiro, o nosso valor de a, quando ele for positivo, então se a for maior que zero, se a for 1, 2, 3, 2,5, 5, nossa função é crescente. Se o a for menor que zero, a nossa função é decrescente. E eu coloquei um exercício para vocês no final da aula disso daqui, que vocês vão ter que pensar muito bem. É um exercício difícil, mas que vocês vão ver que pensando e só com as definições vocês vão saber responder. E é um exercício que caiu na FUVEST. Se eu não me engano, foi na FUVEST ou um vestibular grande. E é um exercício que exige você saber só o básico daqui, mas não é um exercício fácil. Então vamos lá. Como a gente vai achar o valor? Como a gente vai chamar primeiro? O nosso A e o nosso B. O nosso a gente chama de coeficiente angular. Por quê? O A é o que vai indicar a inclinação da nossa reta. Então, olha o ângulo que formou aqui. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que o A está influenciando aqui. Coeficiente angular, o ângulo da reta. E é a mesma coisa nesse. O que o B influencia? Ó, coeficiente linear. Nosso B sempre vai ser o ponto que a reta passa pelo eixo f de x ou pelo nosso eixo y. Então, como a gente vai achar o B? É só descobrir onde ele passou aqui, ó. Cruzou aqui, então esse aqui é o valor de B. É o mesmo valor que coloca na equação. Cruzou aqui, é o mesmo valor que coloca na equação. É o valor de B. Então aqui, como achar os valores de A e B? Aqui eu coloquei só esse y para vocês lembrarem que f de x é a mesma coisa que y, nesse caso. Vamos lá. B é onde cruza o nosso eixo y. E agora, como a gente vai achar o A? O nosso A, ó, de vez em quando eu dou umas pausinhas para dar uma olhadinha no chat só, para ver se tem alguma pergunta ou alguma coisa assim. Vamos lá. Como a gente acha o A? A gente vai aprender também mais para frente semelhança de triângulo. E aqui eu tô só para mostrar para vocês como a gente acha o A, mas e para mostrar que em outros exercícios não é tão fácil a gente achar esses valores aqui. Então a gente vai ter que usar outros triângulos para achar o A. Nesse caso, a gente poderia usar esse triângulo aqui em cima. Mas vamos lá. O que é o A? O A é a variação no eixo f de x, que pode ser escrito por ΔY, dividido pela variação no eixo x, que é ΔX. O que é isso, professor? Então vamos supor que nosso número aqui, passando aqui, é 5. E o nosso número aqui é 0, porque passou pela origem, nosso ponto de origem, quando cruza os dois eixos. E vamos supor que esse valor aqui é 0 e aqui é menos 2. Então, quanto variou aqui? Variou de 5 para 0. Então, nossa variação foi 5. Quanto variou aqui? Variou de 0 para menos 2. Então, a gente variou 2. Por que 2? Porque quando a gente faz a variação, a gente pega
o nosso número final menos o nosso número inicial. Então, 0 menos menos 2 é igual a 2, porque a gente vai subtrair um negativo, então ele vira positivo. É aquele negócio de negativo com negativo dá positivo. Então vamos lá. Se a gente, nesse caso aqui, tivesse esse valor aqui igual a 5 e esse valor aqui igual a menos 2, nosso valor de A seria 5 sobre 2 ou 2,5. O que quer dizer esse valor 2,5? Então vamos lá. Aqui é menos 2, né? Se eu andar 1 para cá, a gente vai chegar no menos 1. Quer dizer que enquanto eu andei 1, ou enquanto eu andei 2, no caso, andei 2, aqui eu vou andar 5. Se aqui eu andei 1, que é metade de 2, nesse eixo aqui eu vou andar metade de 5. É isso daí que é a semelhança de triângulo que a gente vai ver. Quando a gente tem uma semelhança de triângulo, a gente segue uma proporção. Então, se eu andei 5 para 2, no outro eu vou andar 10 para 4. São proporções. Eu vou andar 20 para 8. Então, vamos lá. O que o A então quer dizer? Quer dizer o quanto o valor de Y aumenta em função de X. É isso. Ou o quanto o valor de Y aumenta em função... isso aí que eu falei agora. Então, se aqui aumentou 5 e aqui aumentou 2, se aqui aumenta 4, então vamos lá. Vamos lá, menos 2. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai estar menos 1, 0, 1, 2. Quando o nosso valor de x for igual a 2, a gente vai aumentar. Então, vamos lá. Se aqui 2 aumentou 5, se aumentar mais 2, vai aumentar mais 5. Nosso valor de y vai ser igual a 10. É isso daí o que o nosso coeficiente angular quer mostrar para a gente na função. Em exercício fica mais fácil entender, mas essa daí é a essência do que ele quer dizer. Então vamos lá. Nesse ponto, vamos fazer os valores de B e A. Menos B igual a 2A. Não, pulei. Então vamos lá, achamos o B primeiro. Cruzou o eixo Y aqui, menos 6. Então, a gente vai substituir. Ó, menos 6, aqui o nosso valor de x é 0. Que olha aqui, ó, pega o x, eixo x, e vem até aqui, é 0. Então, desceu até a função. Então, menos 6 é igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0 é igual a 0. Então, menos 6 é igual a B. Esse é o nosso valor de B. Então, é por isso que sempre o valor que cruza o nosso eixo y é igual a B. Porque é quando o nosso valor de x é igual a 0. Então, vamos lá. Ó, peguei o ponto da reta. Subi até o eixo x. Esse é o valor de x. Substituir, menos 6 é igual a B. Vamos fazer o mesmo para A? Então, peguei esse ponto aqui, que a gente sabe que é igual a 2. Vou até o eixo y para descobrir o valor de y. Então, vem. É 0 também. Então, vou substituir. 0 é igual a vezes 2, que é a nossa função. O x é igual a 2 nesse caso, mais b. Então, eu vou passar esse b que está somando, eu vou passar para o outro lado, que é o que a gente chama de passa para o outro lado. Como ele está positivo aqui, ele vem negativo para esse lado. Então, menos b é igual a 2a. Aí a gente vai pegar esse valor de b que a gente tem aqui em cima e vai substituir aqui na nossa equação que a gente ficou aqui. Então, menos b é igual a 2a. Menos 6 é igual a 2a. 6 é igual a 2a.
Então, A é igual a 6 sobre 2, A é igual a 3. Então, são dois jeitos de descobrir o valor de f de x. Tem por equação, para quem gosta, que é igualando os valores de x e y a zero e descobrindo as incógnitas aqui, A e B, ou vendo pelo gráfico, descobrindo a variação dos eixos e fazendo exercício. São duas maneiras e tem gente que vai gostar mais, tem gente que tem mais facilidade visualizando e tem gente que tem mais facilidade raciocinando. Então, são duas maneiras diferentes que vão dar o mesmo resultado e pode facilitar alguém na hora de fazer. Passando. Calma. Tem que trocar o slide. Modo tela cheia. Deixa eu só ver. Trocou esse slide, esse último slide aqui? Que eu não sei se trocou. Eu não sei ver. Tá. E aqui foi o exercício difícil que eu falei para vocês que eu ia colocar aqui, que é na equação ax mais by mais c igual a zero, a, b e c são números reais estritamente positíveis. Um possível gráfico correspondente para essa equação é... Mas, professor, isso aqui é uma equação, isso aqui não é uma função. Então, vou mostrar para vocês que isso aqui, na verdade, é uma função e tem tudo a ver com o que a gente falou agora há pouco, com os valores de A, os valores de B. E nesse caso aqui em especial, eu deixei o B aqui no Y para vocês verem que não necessariamente o B daquela função tem que estar escrito com a letra B. Ele não precisa estar escrito com a letra B. Nesse caso, a gente vai descobrir que ele vai ser o C. Mas como que a gente vai fazer isso? E aí eu vou precisar que vocês peguem uma caneta e vão fazendo comigo. Vou adicionar uma anotação aqui. Então vamos lá. Eu nem sei se isso daí aparece para vocês. Então vamos lá. AX mais BY mais C igual a zero. Vamos lá. Como que isso daqui é uma função, professor? A gente vai isolar o B, ou o Y. Por que isolar o Y? Porque o nosso Y é o nosso f de x. Então vamos lá. By é igual. O nosso ax tem que ir para o outro lado. Como que ele vai para o outro lado? Se ele está aqui positivo, ele vai negativo. Então, menos ax. O nosso c tem que ir para o outro lado. Como que ele vai? Se ele está positivo, ele vem negativo. Então, isso aqui virou... Isso aqui virou a nossa função. O que falta? Falta a gente dividir tudo aquilo por b. O y aqui tem que ficar sozinho. Então, vou dar mais um espaço. B igual a parênteses, menos ax, menos c, dividido b. Tudo errado aqui. Y é igual a isso dividido por b. Então, isso daqui é a nossa função, em que nosso x e esse aqui vai ser o nosso b, menos c dividido por b. Aqui na pergunta, ele fala que são números reais estritamente positivos. Então, se se o A é um número positivo, então isso aqui vai ser obrigatoriamente, no fim, um número negativo, porque está sendo multiplicado por um número negativo. Então, vamos lá. A gente sabe que isso aqui vai ser um número negativo. O que a gente aprendeu? Que quando o nosso
nosso coeficiente angular é negativo, a nossa reta é... Só um minutinho que bater aqui na porta, 2 segundos. Voltei. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, se eles são estritamente positivos, então o nosso B é positivo, o nosso A é positivo e o nosso C é positivo. A gente vai dividir um número negativo aqui. Vou escrever também de uma outra forma para ficar mais fácil de ver. Y igual menos A vezes X dividido por B menos C dividido por B. Então aqui, ó, a gente vai ter um número negativo sendo dividido por um número positivo. Então a gente vai ter uma reta decrescente. Tudo bem? O que mais? A gente tem o nosso valor de C dividido por B. Isso aqui também vai dar um número negativo, porque está multiplicando aqui por menos. Então, a gente sabe que o nosso coeficiente linear é negativo. Então, vamos lá. Vamos substituir. Como a gente vai ter uma reta decrescente, então, decrescente e decrescente. E eu acho que eu estou fazendo errado, deixa eu confirmar. Perdi meu papelzinho de resolução aqui. Ok. Então vamos lá. Seguindo. A gente chegou aqui que a gente vai ter um valor de reta decrescente. E aqui a gente vai ter um valor de reta, um coeficiente linear também negativo, porque aqui é um número negativo. Então vamos lá, decrescente aqui, essas duas, e o coeficiente linear é um número negativo também. Então ele tem que estar aqui abaixo. Opa, isso, aqui abaixo do nosso zero negativo. Então essa aqui seria a nossa reta. Por que não pode ser essa aqui? Porque essa aqui é crescente. Então, como aqui assumiu uma forma decrescente por causa do sinal, então não poderia ser essa. Essa aqui também é crescente, então a gente anularia. Porém, nesse caso, o nosso coeficiente linear é negativo aqui,
que é o que coincidiria com nossa resposta. Então, eu queria mostrar para vocês que existem uns exercícios que tem que pensar muito. Depois eu vou mandar a resolução para vocês mais detalhada, mais bem feita, porque fica um pouco mal explicado, difícil de entender por assim. Mas é para pensar. Eu quero que vocês pensem também, façam, veem se estão de acordo. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem. Eu vou deixar esse slide aqui e vou voltar um pouco no outro, só para vocês darem uma olhadinha. Aqui no outro. Janela, visualização. Aqui. Então vamos ver se vocês concordam. Toda função, o A é positivo, crescente, decrescente. Como o B determina onde ele passa aqui, se o B é negativo, ele passa abaixo do eixo X. Se o B é positivo, ele passa acima do eixo X. Então, vamos voltar naquele slide. Eu quero que vocês pensem 5 minutinhos aí, para ver se vocês concordam com o que eu falei ou não, que vocês tentem fazer. Pega o caderno aí, isola o Y, faz tudo certinho, passo a passo, e pensa como vai ficar essa equação aqui, essa equação que vocês vão descobrir que é uma função, e pensa se estão de acordo com o que eu falei do desenho gráfico deles. 5 minutinhos aqui, eu vou aproveitar para beber uma água enquanto isso. E separar mais uns exercícios e um vídeo para a gente ver. Eu estou separando o vídeo aqui. Bom, que a gente estava conversando aqui, o exercício realmente fala que os valores são positivos. Porém, quando a gente vai isolar o nosso valor de y, a gente percebe que o nosso y, que depois do outro lado, o nosso a, que na verdade é positivo, ele vai estar sempre multiplicado por um menos. Então, esse conjunto aqui, que vai ficar multiplicando o y, ele sempre vai ser negativo. Então, ele sempre, quanto maior o nosso valor de a, na verdade, menor o número. Porque se você multiplicar 100 por menos 1, a gente vai ter menos 100. Se a gente multiplicar 1000, a gente vai ter menos 1000. Então, nosso a aqui está acompanhado de um número negativo, que é o menos 1, que está multiplicando ele. Por isso que a nossa reta é decrescente.
É exatamente por isso, é por causa desse sinal de menos. E a gente vai ter esse sinal de menos quando a gente isola aqui, quando a gente só depois de isolar o y aqui. É assim que a gente vai chegar no sinal de menos. Então isso aqui é uma pegadinha, porque no enunciado ele fala que A, B e C são números reais, mas a gente tem que passar por todo o processo e transformar isso aqui em uma equação para chegar numa função para chegar no resultado. Então, eu vou botar o vídeo aqui agora. É o vídeo, vou ter que parar a apresentação da aula. É o vídeo de um professor meu, que tem um canal no YouTube que eu já passei para vocês. Esse professor foi meu professor no meu colegial inteiro. E ele tem um canal no YouTube com mais de, acho que 1 milhão mais de 150 mil inscritos. Está escrito aqui, ele é um professor muito bom. E ele tem todo um canal e uma pasta com vídeos de matemática básica, com vídeos que ensinam vocês a fazer, e vídeos de todas as matérias. Vocês podem procurar pela matéria em especial que ele vai ter, e o cara é muito bom. Então, eu vou colocar aqui e vou comentando com vocês o vídeo. Deixa eu mudar a apresentação aqui. Vamos. Você está apresentando. Parar a apresentação. Tá aparecendo o vídeo aí para todo mundo. Deixa eu saber se já foi, se não foi. Ok. Vou dar play, vocês me falam se está aparecendo o áudio. Para, interpreta, veja se você sabe alguma informação que você pode adicionar e assim você vai matando o problema. Vamos lá? Ó, esse aqui é o exercício que é o Enem 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Galera, até aqui. Beleza, susto na montanha-russa, nada demais, podemos prosseguir. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Mais uma vez, só linguiça, enchendo linguiça aqui contando uma história, coisa clássica do Enem. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, para. Agora aqui temos umas coisas importantes. Primeiro, a hora que ele fala aqui, ó, o nível de água de um reservatório. Então, tudo bem, você sabe que tem um reservatório e o nível de água dele foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Nessa hora, eu gosto de ir lá no gráfico e entender a tabela, a informação que ele te trouxe no gráfico. Vamos lá? Olha só. Quando você trabalha com gráfico, o que é importante você lembrar? É importante você lembrar do eixo Y aqui e é muito importante você lembrar do eixo X. Eu, nesse momento, gosto de entender o que o eixo X faz, o que o eixo Y faz, o que cada um é responsável. Então, olha só, o eixo X, ele está me aprontando aqui, está me informando um mês. Então, olha só, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Já o eixo Y, ele está me dando a porcentagem com relação à capacidade máxima. E aí eu dou um exemplo bobo para ver se eu entendi o gráfico. Então, ó, no mês 1 aqui, ó, tá vendo? X1 aqui, no mês 1, o que acontece? Tem 30% aí da minha capacidade. Muito bem. O que acontece? Passa um mês, eu chego no mês 2, eu tenho um pouquinho a mais que 25% da capacidade. Então aqui eu já entendi. Conforme o tempo vai passando aqui no eixo X, a porcentagem de água aí vai diminuindo. Tranquilo? Então olha só, aqui eu não fiquei tentando matar o problema. Eu entendi o que estava acontecendo. Esse é um grande segredo para a interpretação de problemas. É você primeiro entender, para depois sair tentando resolver. Vamos continuar? Aí ele falou:
Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. E spoiler, spoiler, spoiler. Tendência linear. Tendência linear já te lembrou de função linear, já te lembrou de função do primeiro grau, já te lembrou de regra de três grandezas. Diretamente proporcionais, por exemplo, joinha, maravilha, sussem lá montanha russa, vamos que vamos. Aí ele falou, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então, galera, eu quero o nível zero de sua capacidade. Eu vou resolver esse exercício de alguns modos diferentes. E vou começar pelo modo mais chato, mais complicado, tá? Então aguenta até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, primeiro modo de resolução. Já que o cara falou aí, ó, uma tendência linear, eu vou pensar numa função do primeiro grau. Pensou numa função do primeiro grau, não tem como não vir à minha mente y igual a x mais b. Joinha? Muito bem. Então o que eu sei aqui? Que o meu x está sendo esse tempo aqui, tá? Então quando o x vale 1, o meu y vale 30, quando o meu x vale 2, o meu y vale uns 27% aqui, tranquilo, maravilha? Então vamos começar. Eu tenho dois pontos muito importantes aqui. O ponto 1 e 30, certo? Não é o carro não, tá? É o ponto x1, y30. Então vamos colocar aqui, ó, eu vou ter o ponto 1, 30. E eu tenho um outro ponto bacana também, que é esse ponto aqui, ó. Quando o x vale 6, o y vale 10. Então, ponto 6 e 10. Então, se você tem um conhecimento razoável aí de função do primeiro grau, você vai fazer desse modo que eu vou fazer agora. Você vai vir aqui e falar assim, olha, quando o y for 30, o meu x vale 1. Então, a vezes 1 mais b. Notem aqui que eu estou trabalhando com substituição. Eu sabia que o y era 30, coloquei o y valendo 30. Eu sabia também que o nosso amigo x valia 1, vim aqui no lugar do x e coloquei 1. Beleza? Sussa na montanha-russa? Vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Outro ponto é 6 e 10. Então, quando o y vale 10, eu sei que o x vai valer 6 mais b. Então, simplesmente, eu peguei esses dois pontos aqui e substituí nessa função do primeiro grau. Tranquilo? Maravilha? E você, ó, tá sentindo um cheirinho? Cheirinho do quê? Cheirinho de sistema. Exatamente, um sistema linear. Eu sei que esse sistema, ele é equivalente a, vamos lá, 30 igual 1 vezes a da A mais B. E embaixo, 10 igual a 6A mais B. Muito, muito bom. Igual Desbotei a gente aqui. tem o método da adição, eu posso trabalhar com o método da subtração. Olha que legal. É a mesma coisa, gente, que eu tivesse Bom, multiplicado por menos. então vou voltar um pouco aqui. Porque, bom, o que que ele mostrou aqui, em primeiro lugar? Quando a gente, ele grifou lá no comentário, ali lá no enunciado, ele grifou tendência linear. E por que ele falou que toda vez que a gente lê tendência linear, é para a gente lembrar de equação de primeiro grau? Foi aquele slide que eu mostrei para vocês, que toda nossa função de primeiro grau, ela é uma reta. Tendência linear é que está seguindo uma linearidade, uma linha. E uma linha é uma reta também. Então, por isso a gente vai associar tendência linear, sempre que você lê no enunciado, a uma função de primeiro grau. Então, vamos lá. O que mais ele falou? Ele falou da questão do eixo X e do eixo Y e explicou o que quer dizer o que quando você muda aqui no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, e explicou o que está acontecendo. Então, nesse caso, o nível do reservatório está diminuindo. O que mais que ele mostrou
aqui. A gente não está trabalhando com o triângulo na maneira que a gente viu certinho lá, com, com o resultado aqui no eixo X e o resultado aqui no eixo Y. A gente vai usar um triângulo semelhante para chegar no valor de A. Nesse caso aqui, ele está usando um exemplo, ele está usando uma outra maneira de resolver exercício, que foi o que eu mostrei para vocês, que foi usando raciocínio, que foi quando eu achei o valor de B naquela hora, só que o valor de B é quando passa o eixo X aqui. Mas nesse caso aqui, ele está usando raciocínio, então ele está substituindo, igual eu fiz com vocês, quando eu substituí os valores lá. Então, ele pegou os valores aqui que a gente sabe, quando o nosso mês, ou o nosso X, que é o que está variando, é igual a 1, ele substituiu por 30, que é um valor que a gente sabe. Então, ele veio aqui, desceu até o eixo X, a gente sabe o valor? Sabe. Substituiu. E agora ele está seguindo o raciocínio aqui. Tá? Pelo amor de Deus, é bem tranquilinho. Então, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Então, se eu fizer equação 1 menos a equação 2, eu vou chegar em quê? Vamos lá? 30 menos 10 dá 20. E não é o Leonardo, não. O que ele fez aqui? Na verdade, isso aqui é um macetezinho para você responder quando você tem duas equações e duas incógnitas, que a gente vai ter mais para frente. Por que que ele subtraiu 1 por 2? Para sumir com a incógnita B. O que que a gente faria quando a gente segue com a matéria? A gente vai isolar uma incógnita, que é o que a gente aprende, isola uma e vai passar o B para cá. Ficaria 30 menos B. E aí a gente substituiria o valor de A aqui. Vocês devem lembrar alguma coisa disso. Quem não lembra vai aprender isso daí mais para frente. Esse primeiro modo exige um pouco disso, mas o outro jeito que ele vai responder, vocês vão ver que é bem mais fácil, o raciocínio é mais rápido, mas ele está mostrando das duas maneiras, porque é o que eu falei, tem gente que tem preferência pelo raciocínio, tem gente que tem preferência usando um método mais visual, mais lógico. Então vamos lá. Dá 20, Leonardo? A menos 6A deu menos 5A, sussa na montanha-russa. E B menos B deu zero. Então eu cheguei aqui, 20 é igual a menos 5A. Se eu multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade, eu vou chegar aqui, menos 20 é igual a 5A. E agora, se eu dividir por 5 dos dois membros, eu vou chegar aqui, A é menos 4. Pronto, achei o coeficiente angular A. Então aqui a gente achou um coeficiente angular negativo, o que comprova que a nossa reta é decrescente. Então isso daqui comprovou que a reta é decrescente. Às vezes você está no exercício, fez essa conta aqui, se errou um sinalzinho lá e deu um 5, por exemplo. Deu um 4. Aí você vê aqui e fala, nossa, mas aqui é decrescente, meu sinal aqui deu um número positivo, aí é sinal para você voltar no exercício e rever suas contas. Quer dizer que se você sabe que isso aqui é decrescente, você sabe que esse sinal tem que ser negativo. E isso daí pode ajudar muito vocês. Às vezes, errar, todo mundo erra. Sinal, essas coisas, todo mundo erra. A pessoa que é muito boa, a pessoa que tem dificuldade, principalmente a pessoa que é muito boa erra, porque vai fazendo as coisas na frente, e isso é esse o erro bobo que a pessoa tem, que vai fazer perder um exercício bobo às vezes. Então, é bom lembrar disso, assimilar que, como é decrescente, esse A é negativo. Menos 4. Ai, professor, e aí, o que eu faço? E aí você pode voltar, vou voltar na primeira equação. Então, vem aqui, ó, voltando em 1, 30 é igual a A mais B, tá vendo o A aqui? Só que eu sei que o A é menos 4. Muito bem, então eu consigo chegar aqui que o B vale 34. Mas, professor, se você achou A e o B, você achou a função? Exatamente, y igual a x mais b, lembra aqui, ó, tá vendo? Como eu sei que o A é menos 4, menos 4x, mais o B, que é 34.
sussem lá a montanha-russa. Mas e agora, meus amiguinhos? Como que nós vamos matar esse problema? Vamos voltar para o enunciado? Então, olha só, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então, se eu quero o nível zero de sua capacidade, eu vou ter que ter 0% aí da capacidade máxima. Então, eu coloco zero no lugar do y, menos 4x mais 34. Podemos somar 4x dos dois lados. Aqui, gente, a gente costuma falar, passa para cá somando, e você coloca assim, ó, 4x igual a 34, né? Mas vocês sabem o que na verdade acontece. O que aconteceu é que você somou 4x nesse membro esquerdo e somou 4x nesse membro direito. 4 É isso daí que eu falei para vocês do passa para lá. Por que você passa com um sinal oposto quando você vai passar para o outro lado? Porque você fez isso, você somou o mesmo valor nos dois lados ou você subtraiu. Se você tem 5 maçãs de um lado e 5 do outro, se você tira 2 maçãs dos dois lados, você tem 3 maçãs e 3 maçãs. Continua uma igualdade. Se você multiplica as 5 maçãs por 5 nos dois lados, você continua com a mesma igualdade. Então é isso que, na verdade, é o passar dividindo, passar multiplicando. Você está fazendo essa operação para assumir esse valor, mas você está fazendo ela dos dois lados da equação, para manter a igualdade. 4x menos 4x morreu, sobrou só o 34, e 0 mais 4x deu 4x. Agora nós vamos dividir por 4. Gente, aqui um truquezinho, eu quero dividir 34 por 4. Você primeiro divide por 2, 34 por 2 dá 17, 4 por 2 deu 2, fração, e 17 por 2 você sabe que é 8,5. Então x é igual a 8,5. Ele não colocou uma pegadinha, ele poderia ter colocado a alternativa 8 meses e meio, muita gente ia errar. Então vamos interpretar? Aqui no 6, nós estávamos no 10%. Ele falou que nós vamos chegar no zero lá no 8,5. Quanto tempo após, olha lá, ó, quanto tempo após o sexto mês? Ah, 2 meses e meio. Então a resposta, 2 meses e meio. Professor, por que você está escrevendo se é teste? É verdade. Alternativa A. Perfeito. E isso aqui eu vou mostrar para vocês ficarem bem atentos com esse tipo de questão. Lê bem o enunciado. Porque esse após o sexto mês mudou a resposta do mesmo jeito que ele mostrou aqui. E o enunciado poderia ter colocado 8 meses e meio, e eu tenho certeza que muita gente ia errar. Então é sempre legal ficar atento na questão mesmo, no enunciado, porque tem muita pegadinha que pode acabar tirando o ponto de vocês à toa também. E vocês vão ver que o Enem em si, a maioria como eu disse para vocês, a maior incidência que a gente tem é função, e vocês vão ver que tem muita, mas muita pegadinha. Os exercícios não são difíceis. Quando você vai pegar o jeito, você vai ver que muitas vezes você erra um exercício por coisa boba e no Enem você não precisa acertar em 40 questões de matemática para ir bem. Você não precisa acertar. Se você acertar as 25 questões fáceis que tem, as 20 questões fáceis, acertar lá seus 27, 30 pontos de matemática, menos ou mais que isso, você vai ter uma nota boa. Mas você tem que garantir as questões fáceis. Então, o enunciado é muito importante para não perder essas questões fáceis. Perfeito, galera. Bom, aqui eu usei usando função do primeiro grau, modo clássico para ninguém errar. Falou função do primeiro grau, função linear, y igual a x mais b. Acho a que é o coeficiente angular, acho b que é o coeficiente linear e depois substitui. O grande segredo desse exercício foi interpretação. Perfeito? Sussa na montanha-russa? Qualquer dúvida, deixa no comentário. E se você já gostou dessa resolução, já deixa o seu like agora, tá? Depois não esquece de compartilhar com os amigos, mas aguenta aí, porque o professor Rafa Jesus vai fazer de mais 2 módulos. Tá preparado? Are you ready? E ó, compensa ficar. Segura a onda aí, vamos que vamos, bora pro trote. Então eu falei do modo bem bacana aqui usando geometria plana. Notem que os meus pontos chaves aqui continuam o mesmo, ó. Esse ponto aqui é o x1, y30, tá aqui, galera. X1, Y30. O que eu mudei no gráfico aqui? Se você observar, aqui agora eu adaptei saindo da alturinha 0%. Antes não estava, estava saindo dos 5%.
Como eu quero saber onde ele vai cruzar o 0%, eu fiz essa mudança no desenho. Então vamos ver se vocês vão gostar. Se não gostar, calma, que tem mais um modo ainda bem facinho, o mais fácil de todos. Turminha, eu observei que eu tinha dois triângulos retângulos aqui. Esse primeiro tá de graça, observar. Muito bom. Triângulo retângulo, ângulo reto aqui, tá? Professor, dá para saber as medidas? Ou se dá, vem comigo. Esse cateto, você está saindo do 10, chegando no 30, então tem 20. Vou pular o símbolo de porcentagem aqui. E esse cateto aqui embaixo, eu também sei quanto ele vale. Ele sai do 1, chega no 6, então ele vale 5. Muito bem. Agora eu tenho um triângulozinho aqui. Onde está esse triângulo, professor? Ele sairia daqui e chegaria mais ou menos até aqui embaixo, em algum lugar, tá? Por aqui, certo? Só que olha só, aqui tá batendo nos 5%. Então esse era o detalhe, ele vai descer mais um pouco. Por isso que eu fiz aparecer do 5 ao 0. Muito bom. Então quanto que vale aqui? Simples. Professor, se a hora que ele está aqui, ele está no 10%, eu quero chegar no 0, eu vou ter que abaixar quanto aqui, galera? Eu vou ter que abaixar 10%, que é exatamente esse cateto que nós temos aqui. Ele sai do 10 e chega no 0. Maravilha. Agora, e esse triângulo preto aqui? Quanto que mede esse cateto do 6 até aqui? Eu não sei. Aqui no meu gráfico tá bonitinho, tá parecendo que é 8,5, certo? Mas lembra que isso daqui é porque eu construí ele bonitinho. Se eu tivesse feito só esboço, eu não poderia acertar direto. Então, eu vou falar que essa medida aqui vale K. Joinha. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a velha e boa semelhança de triângulos, galera. Porque esse ângulo dois esquinhos é o mesmo que esse ângulo dois esquinhos. Então, o triângulo verde e o triângulo preto são semelhantes. Então, eu posso falar que o cateto 20 está para o cateto 10, assim como o cateto 5 está para o cateto K. Muito bem. Tá uma conta simples aqui, dividiu por 10, dividiu por 10. Eu posso passar o K multiplicando em cruz, 2 vezes K, 2K, e 5 vezes 1, 5. Se eu dividir por 2, eu chego que o K é 2,5. Como minha unidade aqui no eixo X é meses, 2,5 meses, galera. Então depois do sexto mês eu preciso de mais 2 meses e meio. Joinha, um outro modo bem legal. Eu gosto muito de usar. Aqui ele usou um exercício mais direto, que eu comentei com vocês da semelhança de triângulo. E aqui ele mostrou que dá para fazer exercício rapidinho, responder bem rapidinho. Então é um jeito bem interessante. Quem quiser rever esse jeito, dá para responder muito, mas muito exercício assim. E vocês viram que precisa de 3 linhas, 2 linhas, você já terminou o exercício. O que a gente precisa para resolver um exercício assim? Lembrar dos conceitos que eu passei para vocês aqui. Lembrar da variação do eixo X com o eixo Y, lembrar tudo, lembrar da semelhança de triângulo. Então é bem interessante esse jeito aqui que ele respondeu. E eu aconselho, assim, depois eu vou passar o link do vídeo também para vocês. Além de gravar a aula, eu vou passar o link do vídeo para vocês. E vou passar o link do canal. Quem tiver dúvida, quem quiser as coisas, entra lá, vê que o No professor é muito plano, bom. semelhantes de triângulos, quando eu trabalho com retas, tá? Mas tem mais um, Verfast. Se você tiver aí, você vai ser recompensado. Tá preparado pro modo 3? Gente, isso aqui você vai ficar até bravo, ó. Vamos lá. Gente, o que eu sei que aconteceu? Tudo começou no mês 1, quando eu tinha 30%, certo? Mas eu sei que ao chegar no mês 6 aqui nessa bolinha, eu estava com 10%. Então pensa comigo, ó, vamos ver quanto tempo que passou? Passou 1, 2, 3, 4, 5. O que eu sei? Que em 5 meses houve uma queda do quê? Saiu aqui do 30 e chegou no 10. Houve uma queda de 20%. Muito bem. Agora o que eu quero? Eu quero que ele saia desse ponto aqui que vocês estão vendo que é 10% e que esgote a água, que chegue nos 10%. Então eu quero que agora tenha uma queda de 10%. Se você percebeu que aqui dividiu por 2, aqui vai dividir por 2 também já deu 2,5. Se você não percebeu, você falava, bom, então quanto tempo vai demorar para baixar agora 10%? Ia fazer uma multiplicaçãozinha em cruz, K vezes 20 dá 20K, muito bem. 5 vezes 10 dá 50. Ia dividir por 10 os dois membros, ia dividir por 2, 5 por 2, os mesmos 2,5 meses. Mas notem que aqui, né, gente, ó, se fosse eu já viria direto, porque eu ia pensar assim. Gente, vocês viram que isso daqui foi o que eu expliquei para vocês durante o vídeo.
o que quer dizer o nosso A, nosso coeficiente linear? Quer dizer quantas vezes aumenta o nosso y ou diminui o nosso y em função do nosso x. Então aqui, se diminuiu 20% em 5 meses, em 5x, enquanto x vai diminuir metade disso, que foi o que eu falei para vocês. Se aqui aumentou 5 e ali aumentou 2, se aumentar 10, vai aumentar 4. Se aumentar 20, vai aumentar 8. Vocês viram que agora faz sentido? Se aumentar 40, vai aumentar 16. Porque segue uma proporção entre esses números. E aqui ele mostrou que dá para usar essa parte teórica que eu passei para vocês para resolver o exercício aqui em 2 segundos. E um exercício que era médio, na verdade, virou um exercício fácil. Sim, tem 20%, abaixou 20% em 5 meses. Então agora eu quero que abaixe 10%, 10% é metade do 20, eu vou precisar de metade de 5 meses, que é óbvio 2,5 meses. Galera, espero que você tenha gostado pra caramba desses 3 modos aí, pelo menos de um, né? Dê o seu like maroto aí, não se esqueça de deixar os seus comentários. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, fala, Rafa, gostei mais do modo 1. Ah, vamos fazer o seguinte, coloca aí qual foi o modo que você mais gostou. Modo 1, modo 2 ou modo 3, tá? Trabalhando com função do primeiro grau, y igual a x mais b, trabalhando com... Gente, esse aqui era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Eu deixei 10 minutinhos aí no fim da aula para vocês perguntarem ou falarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou mandar os slides que eu preparei assim, que eu tentei ser bem conciso. Eu peguei o material do Etapa, eu peguei o material do que eu não estou enxergando agora, mas é um outro, eu acho que é do Etapa também. Eu peguei três livros teóricos diferentes para escrever isso daí para vocês. Peguei um livro do meu ensino médio também, um livro muito bom. Eu vou mandar para vocês os slides e vou mandar para vocês os livros também. Vou mandar escaneado a parte de função para vocês dos livros e o que eu peguei. E aí, para vocês terem um material de apoio teórico ligado à minha aula e com o que eu usei. E eu deixei esses minutos para tirarem dúvidas. Nesses mesmos livros já vão estar a lista de exercícios que eu quero que vocês façam. Então, é isso por hoje. A gente tem mais 10 minutinhos para tirar dúvida, para alguém perguntar qualquer coisa. Se achou difícil na aula, pode me perguntar que eu tento responder de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil. Sei que, assim, tem muita gente que tá se desdobrando para ter essa aula EAD, e a gente também está se desdobrando e a gente está tentando fazer o melhor que a gente consegue para ajudar vocês, que eu sei que o sonho de todo mundo aqui é fazer o Enem e entrar na faculdade ano que vem. Então tá aberto aí, quem quiser perguntar pode perguntar, fica à vontade. E eu vou ficar aqui os próximos 10 minutinhos esperando aqui quem quiser perguntar qualquer coisa. E aí já mando para vocês logo em seguida. Obrigado quem ficou aqui, obrigado quem assistiu. E é isso, boa aula. Vocês têm uma aula de história já já. Boa aula, quem for assistir, é isso.